E o Telão está de volta. Recebemos nos nossos estúdios a presidente da Fundação de Ação Social, Márcia Frutti. Você, telespectador, talvez não saiba, mas Márcia Frutti é jornalista e exerceu essa profissão antes de assumir o comando da FAS. Fazendo uma análise agora, a jornalista Márcia Frutti, como é que você avalia a situação do Estado do Paraná e de Curitiba? Essa situação política, estamos em vésperas de eleição para a Prefeitura, tivemos no começo do ano diversas polêmicas envolvendo o governo do Estado. Sua opinião, qual é esse momento que o Paraná e Curitiba atravessam agora? Como jornalista, não tem como ser muito imparcial estando já numa gestão municipal. Mas é um desafio muito grande para o jornalista hoje entender aonde está o fato e o que é verdade de fato. Né? Meio redundante, mas é isso. Aonde vai encontrar a fonte mais segura no momento em que há tantas estrelas também vazando informação, há interesse, como você bem falou, o ano que vem é ano eleitoral, há interesses não só de vazamento, mas de criação de fatos. Eu acho que para o jornalista é um momento extremamente desafiador. E eu acho que só perde o desafio para quem está numa gestão pública nesse momento. Primeiro porque existe uma crise financeira instalada no país. Não só a Curitiba está vivendo essa crise, como o Estado, o país todo está mergulhado ainda numa crise que nós acreditamos que até o final desse ano vai ser superada, mas que ainda nós vivemos no olho do furacão hoje, e existe uma crise institucional. Quando você entra na política, numa gestão pública, primeiro você tem que provar que você não veio ali para roubar, que você é correto, que você tem boas intenções, e acaba que cai tudo na vala comum. Todos os escândalos que aconteceram na Petrobras agora, os escândalos aqui no governo do Estado, toda vez que fala assim, ela trabalha, ela é gestora pública municipal, ou ela está num cargo de presidência de uma fundação municipal, as pessoas já pensam que você tem alguma segunda intenção e às vezes não é isso. Às vezes não é. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém enriquece na política, só enriquece na política se houver algum desvio. Porque não é possível com o que se ganha, o que se gasta, e essa equalização, ela não tem como ser muito superavitária. Ela é um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Só fica rico na política quem de fato está metido em alguma situação ilegal, ou uma situação de irregularidade. Agora, realmente, o ano que vem, a gente pensa muito se vale a pena de novo se candidatar. A campanha no Brasil, ela virou uma coisa milionária. Ninguém faz campanha, principalmente para cargos majoritários, com menos de 3, 4 milhões de reais. Isso é um absurdo. Não tem como, a participação popular, a participação social vai cada vez mais se estreitando. Quem não tem poder político e poder financeiro, não entra na campanha. E isso não é democrático. Definitivamente não é democrático. Para quem entra, por exemplo, um cargo como vereador, etc., o valor passa do 1 milhão para se fazer uma campanha. E se você não faz a campanha, nós, nessa gestão, nós optamos por não investir em publicidade, porque nós pegamos o município com 600, 700 milhões de dívidas. Nós tínhamos prioridades. Ou a gente dava continuidade aos CMEs, que são as creches, que foram anunciadas e que não estavam construídas, ou que pior, estavam construídas, mas não tinha recursos humanos para colocar ali, ou a gente ampliava as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento, 24 horas, as unidades básicas de saúde para as 22 horas, ou a gente abria outros equipamentos da população de rua, como fizemos na Fundação de Ação Social, ou a gente investia em marketing e publicidade. Isso é bom para a cidade, mas parece que quem não é visto não é lembrado e parece que nada faz. Mas nós resolvemos bancar essa opção que o prefeito fez, que o Gustavo Frutti fez, e nós não investimos tanto em publicidade. Então, para a campanha do ano que vem, é complicado. Eu vou dizer que de fato, o apoio que poderia ser do governador talvez não desequilibre muito por conta de todas as situações que ele viveu no começo do ano, desde o dia 29 de abril, mas que a gente ainda está com um quadro indefinido. Não sei, se você me perguntasse se o Gustavo vai para a reeleição, eu acredito que sim, por ser natural que queira ir para terminar o que começou na primeira gestão. Mas que, se você for pensar muito friamente, num momento de crise, no momento em que a arrecadação cai vertiginosamente, não no município, mas no estado e no país, continuar
nesse sistema de crise também faz a gente repensar. Hoje, quem vai ter vantagem na eleição do ano que vem é quem não estiver envolvido em escândalos, quem conseguir manter a estrutura de atenção ao usuário, ao cidadão, que já estava alocado. Então é muito complicado, é um momento difícil da política. Agora falando sobre... há uma pressão muito grande em ser primeira-dama de Curitiba e ser presidente da FAS? Isso é uma coisa meio anacrônica, sabe, Jorge? Porque eu não me sinto primeira-dama. Eu sou muito pé no chão, eu sou de uma família muito simples. Eu morei minha vida inteira na periferia, eu estudei a vida inteira em escola pública. A minha família toda continua no bairro Alto. Minha família é muito simples. Então, eu não me sinto primeira-dama como o cargo diz. Né? É engraçado, eu não sei realmente fazer chá da tarde, eu não sei ter um staff muito grande. Quando eu assumi a Fundação de Ação Social, não foi facinho assim não. Gustavo, a gente sentou, ele perguntou se eu estava preparada para assumir a Fundação de Ação Social. São 1.800 funcionários, são 170 equipamentos em Curitiba. É um desafio muito grande, são crianças que estão abandonadas ou que, em maus tratos, abuso sexual, idosos em negligência, população de rua, todos os bolsões de miséria de Curitiba. É um negócio complicado. E eu pensei muito bem, até porque eu sabia que na Fundação de Ação Social existia um movimento para que quem assumisse fosse assistente social. Eu respeitei isso muito e assumi a crítica no começo, que de volta o primeiro damismo se impunha. Eu acho que depois de algum tempo a gente conseguiu assimilar e se apropriar de toda a política nacional de assistência social, todos os equipamentos aqui de Curitiba, e agora nós temos uma equipe extremamente coesa e disposta a enfrentar desafios. Era uma equipe que, muitos anos, ela estava abafada, ela estava produzindo conhecimento, mas o conhecimento não se tornava ação. E a gente veio até porque eu não levei ninguém meu. Todos os que estão em cargos de chefia, hoje na Fundação de Ação Social, são do quadro da Fundação de Ação Social e da Prefeitura. Então, foi uma construção conjunta. Foi uma construção que começou quase que do zero, para começar uma coisa nova para Curitiba. Hoje eu me sinto muito mais presidente da Fundação de Ação Social, muito mais do que primeira-dama. Caso o Gustavo Frutti seja candidato à reeleição em 2016 e vença a eleição, você gostaria de permanecer no comando da FAS? Eu gostaria. Eu acho que temos grandes desafios que não se resolvem de uma hora para outra. Todo o sistema de atendimento à população de rua, por exemplo, que é um tema muito em voga agora no inverno, ela precisa avançar. Nós precisamos agora abrir unidades para a família que esteja em desabrigo. Isso não se faz de uma hora para outra. E a gente tem um tempo que não é o tempo que a população talvez espere. O serviço público é extremamente amarrado, extremamente amarrado. Nós somos fiscalizados por órgãos de controle que estão extremamente rigorosos também. E nós temos que fazer todo o processo no tempo do serviço público. Isso me angustiava sobremaneira e ainda me angustia, porque por ser jornalista também parece que a gente vive ontem, né? A gente vive correndo, tem que estar pronto até o final do dia, e esse descompasso de tempo me angustiou muito. Agora estou entendendo como é que funciona, ainda assim a gente vai empurrando para ver se vai um pouquinho mais rápido. Mas eu gostaria sim, eu acho que a equipe que nós estamos formando, novas lideranças dentro da Fundação de Ação Social, por mais que eu saísse agora, eu acho que a FAS ela tem uma estrutura tão boa, estrutura técnica, uma qualidade técnica tão boa, que ela iria tranquilamente sozinha. Mas eu gostaria muito de permanecer. Você falou na sua primeira resposta que a própria política vive em xeque no momento. Ela está com diversos problemas. Isso é um modo anacrônico já, a política vai demorar muito tempo para sair desse lodo, digamos assim. Para você, qual o meio dela conseguir? Qual o meio que os políticos, seja ele Gustavo Frutti, Beto Richa, Alberto Requião, de modificar esse panorama, conseguirem que a população se veja representada nos governantes e não tenha, digamos assim, uma certa repulsa a eles? Duas coisas, para mim, muito claras. Primeiro, transparência. Transparência em tudo que se faz. Cada centavo gasto na Prefeitura de Curitiba, no governo do Estado, na União, tem que ser prestado contas. Isso tem que estar muito aberto. E a outra, participação social. A participação social ela tem que se dar não só na época eleitoral. A participação social se dá em todas as estruturas o ano todo. Nós reforçamos os conselhos que são paritários, metade sociedade civil, metade governo municipal. Mas os conselhos precisam ter atuação e tem que diversificar essa atuação.
A pessoa que está na comunidade, que se importa com a comunidade, que está sempre atendendo e ela tem demandas também, ela precisa ter voz, ela precisa falar para o município o que a comunidade dela precisa. Nós precisamos ampliar o número de lideranças. As lideranças não podem ser cooptadas, não podem. Nós temos um número grande hoje em Curitiba de lideranças que por muito tempo foram cooptadas. Por muito tempo ela disse, não, espera, você vem comigo, você me diz o que a comunidade quer, mas eu vou te pagar para você fazer isso. A liderança ela é legitimada não pelo salário que ela recebe, mas pela presença que ela tem na comunidade. Nós precisamos muito dessa participação social. Entidades, empresários, principalmente empresários, que às vezes ficavam numa dicotomia, né? Não, eu sou empresário, eu sou privado, você é público. Então nós não nos misturamos. Não dá para ser assim. A construção de uma cidade tem que ser feita com todo mundo que vive na cidade. O empresário tem que ser feito com o poder público, tem que ser feito com o terceiro setor e todo mundo que convive e que usa dos serviços prestados pelo poder público. Eu acho que transparência e participação social são o jeito de a gente conseguir sair do lodo realmente que a política tá metida hoje. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é um pouquinho mais subjetiva, que é a eleição de pessoas que de fato estejam comprometidas também com a cidade e com a comunidade. Nós precisamos transformar o político em um cargo que ele ocupa durante um tempo como serviço, como prestação de serviço à comunidade. E a gente não pode legitimar o político profissional, que está lá há muito tempo e que já se consolidou, que já tem o seu eleitorado cativo. Nós precisamos repensar a política. E temos que repensar também a forma de relacionamento com o poder público. Quando a gente conversa com liderança comunitária, que foi contra nós, porque na nossa eleição todo mundo acompanhou, nós estávamos lá em terceiro, às vezes quarto lugar, e acabamos ficando no segundo turno e ganhamos a partir daí. Mas não tinha nenhuma liderança conosco, nenhuma liderança conosco. Estavam todas com os demais candidatos. Passou a eleição, é a cidade que importa. Não importa se você fez campanha contra mim, não importa se você rasgou o nosso santinho, não importa nada, não está mais Esse não é o foco é a comunidade. A gente precisa pensar de outra maneira. A gente precisa parar de eleger gente que entra lá porque sabe que vai ganhar mais dinheiro do que gastou. Isso a gente tem que ter cuidado. E a participação da comunidade, da sociedade tem que ser mais forte, tem que se inteirar dos temas. Aí a gente volta para o jornalismo. Tem que parar de ler só manchete. Porque a manchete, às vezes, ela engana o que está no conteúdo. As pessoas agora, é tudo muito rápido. O Twitter, 140 caracteres. As redes sociais se espalham numa velocidade que é incrível. A gente teve agora alguns casos, teve um caso mais emblemático agora, de um carro que aparentemente tinha jogado um cachorro para fora, e o cachorro corria atrás do carro. A pessoa, dona do carro, ficou louca quase. Ela foi perseguida, a casa dela, ela foi ameaçada, a casa dela foi atacada e depois... A explicação era que, na verdade, ela alimentava esse cachorro todo dia. E ele ia atrás, ela fazia o que ela podia. Então, isso de ir atrás da verdade, de fato, as redes sociais, elas possibilitam espalhar boatos uma velocidade incrível. O número de críticos ou então de formadores de opinião se multiplicou por muitos. E a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. E a participação social que eu falo não é da rede social. A participação que eu falo é de conhecimento das políticas e participação e interferência nessas políticas dentro do município. E infelizmente o Tela 1 de hoje fica por aqui. Agradeço a presença da presidente da FAS, Márcia Fruit, que é muito bem-vinda a voltar sempre aqui nos nossos estúdios do Tela 1. Para mim foi um grande prazer estar aqui com os companheiros de profissão, de jornalismo e podendo falar de um assunto tão caro para nós que é a assistência social. Você pode conferir novamente essa edição do jornal acessando o nosso canal de vídeos do YouTube. Uma excelente semana e até uma próxima!